Hoje queremos começar uma palestra sobre os 39 artigos da religião, onde desejamos dar a conhecer um pouco por cima os 39 artigos da religião e a história dos mesmos. Muitos são os que hoje em dia falam em contra das confissões de fé e criticam que a única confissão de fé nossa são as escrituras. Portanto, eu gostaria primeiro de refletir rapidamente o motivo por qual os reformadores ingleses e os reformadores europeus acreditaram que era tão importante ter uma fé comum através da confissão de fé. Em Tito, capítulo 1, 4, lemos o seguinte: A Tito, meu verdadeiro filho, na fé que nos é comum. Aqui o apóstolo Paulo fala de uma fé que é comum a todos os cristãos. Em Judas, versículo 3, porque só tem um capítulo, versículo 3, lemos o seguinte: Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. A fé entregue aos santos. Esta fé entre os santos é aquela fé que nós acreditamos está refletida nos 39 artigos da religião. Os 39 artigos da religião foram escritos pela Igreja de Inglaterra em meio da reforma que aconteceu no século XVI e XVII no país da Inglaterra. Em meio de um contexto religioso onde muitos cristãos saíram da Igreja de Roma, conhecida como Igreja Católica Romana, e começaram uma reforma a partir de Martim Lutero em Alemanha, João Calvino em Suíça e Thomas Cranmer e outros tantos reformadores na Inglaterra. Evidentemente, todo mundo conhece a história de que a Igreja de Inglaterra tuvo um aspecto que fez um pouco diferente das outras reformas. Ela não foi uma reforma que aconteceu em poucos anos, foi uma reforma que constantemente foi reformando-se. Por isso, eu acredito que a Igreja de Inglaterra foi a igreja que mais seguiu o princípio reformado de uma igreja reformada sempre reformando, porque a reforma inglesa durou mais de um século. A Igreja da Inglaterra começou a surgir como uma igreja autocéfala ou autônoma, ou uma igreja nacional, no século XVI, depois que Henrique VIII decide separar-se de Roma. É importante que entendamos que nesse momento, não necessariamente a Igreja da Inglaterra era uma igreja reformada ou protestante. A Igreja da Inglaterra, naquele momento, poderia ser considerada como uma igreja muito similar ao que seria a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Era uma igreja nacional, católica romana, nas suas práticas e doutrina, mas que era separada e não estava sob o poder do Papa. Portanto, permitiu o casamento do clero. O próprio Henrique VIII, por interesses políticos, fechou os mosteiros e repartiu a terra entre nobres e senhores para que pudessem apoiar a seus desejos políticos, que tanto era importante no momento onde havia tantos conflitos e guerra entre reinos. Mas, contudo, ele permitiu, por exemplo, que depois de permitir a morte na fogueira de Wycliffe, ele permitiu que a Bíblia finalmente fosse usada em inglês. Em 1536, foram escritos os primeiros artigos da fé na Inglaterra, chamados os 10 artigos. Os 10 artigos foram a primeira orientação, a primeira declaração da Igreja de Inglaterra como uma igreja independente de Roma. É interessante que se vê claramente muitos princípios luteranos refletidos nesses 10 pontos. Entre eles, vemos que declara que a Bíblia, a autoridade das Escrituras, declara ou afirma os 3 credos universais e os 4 concílios ecumênicos. Também compartem uma posição que é luterana sobre o batismo e critica duramente tanto as posições anabatistas como peresianas. Ao mesmo tempo, mantém o sacramento de penitência naquele momento e continua falando a presença corporal de Cristo na sangue e corpo. Ainda que neste momento sua posição está mais perto da luterana, sendo substancial, não aceitando a posição transubstancial da Igreja Católica Romana,
mas aproximando-se muito à posição própria da Igreja Luterana. Também afirma a justificação pela fé, unidos à caridade e à obediência, continua permitindo o uso de imagens na Igreja, a honra de santos e a Virgem Maria e a invocação de santos como tais. Portanto, vemos que a primeira metade dos 10 artigos ele se aproxima muito à reforma luterana, mas os últimos 5 pontos continuam permitindo práticas católicas romanas na Igreja. Este primeiro passo de reforma continua ou vai seguido do livro de obispos, ou dos bispos, também conhecido como a instituição do homem cristão. Isto seria escrito um ano depois dos 10 artigos, em 1537. Aqui intentam expandir mais e aproximar mais a Igreja de Inglaterra à reforma que está acontecendo na Alemanha. Portanto, as posições de Martinho Lutero. Não em vão, Thomas Cranmer era um forte simpatizante da reforma da Alemanha, da reforma protestante na Alemanha, e suas posições estão muito próximas às posições mantidas por Martinho Lutero. Contudo, o rei era muito mais simpatizante com a Igreja Católica Romana e também não desejava que houvessem conflitos maiores na Igreja Católica Romana, para deste modo poder continuar o trabalho a favor de fortalecer o seu reinado e ser um monarca com mais poder. Contudo, vários anos depois, acontece que existe uma conferência por 3 teólogos alemães e 3 teólogos da Igreja de Inglaterra. Durante vários meses, eles se reúnem no Palácio de Lambeth, onde está esse palácio do arcebispo de Canterbury. A ideia durante este processo era que a Igreja de Inglaterra pudesse unir-se à reforma que está acontecendo na Alemanha e assim fortalecer mais o processo de reforma. Este era o desejo do arcebispo Cranmer. Contudo, vários bispos de Inglaterra concordaram com separar-se com Roma, mas não queriam unir-se aos reformadores protestantes. Pensaram em unir-se à Igreja grega. Entre eles temos os bispos Tunstall, o bispo Stonskelly, e outros bispos que não eram muito próximos à reforma ou aos argumentos protestantes, mas eles queriam continuar práticas católicas romanas dentro da Igreja. Durante esse debate, o rei finalmente decide parar esta conferência. Não só faz isso, sino que toma posição contrária aos protestantes e começa a perseguir os próprios protestantes. Os bispos protestantes e os reformadores ingleses serão perseguidos durante este período. E o rei, interessantemente, ele publica o que seria chamado de 6 artigos da religião. Com estes 6 artigos da religião, é uma volta ao catolicismo romano. Se afirma novamente a transubstanciação, se proíbe o casamento do clero, se proíbe que os membros da igreja, os leigos, possam ter em suas mãos o cálice, se permite novamente as missas privadas que eram proibidas e se importa novamente a confissão auricular, coisas que os reformadores haviam intentado evitar. Durante este período, vemos que começa um processo de recatolização da Igreja de Inglaterra. Isto mostra que realmente o rei Henrique VIII ele não era um rei que queria uma igreja protestante ou reformada, mas ele queria uma igreja católica independente. Por isso, ele escreve o livro do rei, onde defende posições contrárias àquelas que encontramos defendidas por Martinho Lutero e outros reformadores continentais. Contudo, com a morte do rei Henrique VIII, subirá no trono o seu filho Eduardo VI. E foi durante Eduardo VI que realmente a reforma acontece na Igreja de Inglaterra. Foi durante Eduardo VI que realmente e finalmente o segundo processo de reforma da Igreja de Inglaterra começa a acontecer. Aqui, o arcebispo Thomas Cranmer começa a tomar 3 passos essenciais para que a reforma seja definitiva na Igreja de Inglaterra. O primeiro passo é simplificar a liturgia. A simplificação da liturgia significa
que ele eliminará todas aquelas prácticas contrárias às escrituras, todas aquelas costumes erradas e heréticas que são adoptadas durante a Idade Meia, e a própria liturgia é muito simplificada para que reflecta, em certa maneira, como acontece também na Reforma Continental, como fez Martin Lutero na Alemanha e João Calvino. São cultos cristãos mais simples, sem todas aquelas práticas que são adoptadas por Roma durante a Idade Meia. O segundo passo que ele faz, que é fundamental, é o que se chama os cultos de ordenação, que na Igreja de Inglaterra são conhecidos como o ordinariato ordinário. Lá encontramos os 3 cultos essenciais de ordenação de diáconos, de ordenação de presbíteros e de ordenação de bispos. A Igreja de Inglaterra, juntamente com a Igreja Reformada de Hungria e igrejas luteranas nórdicas, serão as igrejas que continuam com um governo episcopal. Portanto, 3 igrejas nacionais, mais de 3 igrejas nacionais, porque as igrejas luteranas nórdicas seriam mais de uma nação, mas 3 igrejas, 3 regiões ou 3 aspectos da reforma aceitarão o governo episcopal. A Igreja Reformada de Hungria, a Igreja de Inglaterra e, sem dúvida, as igrejas nórdicas, tanto Islândia como Dinamarca, como Suécia, Noruega e Finlândia. Estas igrejas continuam aceitando e promovendo, sem nenhuma dúvida, o governo episcopal. O terceiro ponto é que, finalmente, o arcebispo Thomas Cranmer consigue escrever uma confissão de fé que reflete aquilo que ele realmente pensa. Esta confissão de fé é conhecida como os 42 artigos e será escrito em 1552. Neles, ele reflete e representa com claridade aqueles aspectos fundamentais da reforma. Estes artigos mostram com grande claridade a teologia tanto de Martinho Lutero como de João Calvino e outros. Infelizmente, com a morte de Eduardo VI, entra no poder a sua irmã Maria. E Maria devolve, puxa, obriga a Igreja de Inglaterra a votar novamente sobre a autoridade do Papa. E assim, todos os processos de reforma são evitados. Mas não somente isso. Em poucos anos, Maria fará que obrigará a que todas as mudanças acontecidas durante o reinado de Eduardo VI terminem. Muitos reformadores serão queimados. É um tempo onde a Igreja de Inglaterra tem muito mártir. O próprio Thomas Cranmer, Hugh Latimer e tantos outros reformadores serão mortos na fogueira. Farão que mais de 300 reformadores serão mortos em poucos anos. Com a morte de Maria, a Reina Maria, conhecida como a Sanguinária, entra no poder Isabel I. Isabel I entra em um reinado onde a Inglaterra se encontra em meio de muitos conflitos. Existe uma grande possibilidade de uma guerra civil causada por os católicos romanos que depois do reinado de Maria I se sentem com muita força e pelos próprios reformadores. É interessante que durante o reinado de Maria Sanguinária muitos reformadores escapam à Europa e agora voltam à Inglaterra, querendo reformas maiores das que aconteceram durante Eduardo VI. Portanto, Isabel I intenta começar um processo de reforma. E aunque muitos estão falando de que essa reforma seria uma via meia entre catolicismo romano e presbiterianismo, na verdade não é uma via meia entre catolicismo romano e presbiterianismo. Realmente seria entre os radicais reformadores continentais, como os anabatistas e outros grupos bem radicais, e a Igreja Católica Romana. Finalmente, é uma igreja protestante, é uma igreja reformada, inclusive eu poderia afirmar que é uma igreja evangélica. Os artigos, 39 artigos da religião, eles têm várias modificações durante o período, e algumas das modificações não são muito bem aceitas pelos puritanos. Assim todo, eles são afirmados e são realmente declarados como a confissão de fé que todo o clero precisa afirmar como a fé da Igreja de Inglaterra.
Estos artigos, los 39 artigos de religión, existen varias formas que han sido intentado ser clasificados. Una forma interesante de ser clasificados fue aquella que divide en tres aspectos. Para los artigos católicos, no significado de cristãos, los artigos que todas las iglesias cristas reconocen. Después para aquellas doctrinas propiamente protestantes y reformadas. Y finalmente aquellos aspectos que serían los artigos propiamente anglicanos. Contudo, para o bem entendimento dos artigos, eu gostaria de dividir eles em cinco secções que nos ajudarão com mais claridade a entender os próprios artigos. A primeira secção seria de 1 ao 5, o artigo 1 do 5, que nos falam do Deus Trino, da Trinidade. A segunda secção seria a regra da fé. Aquilo que faz, que é aquilo que nos une, aquilo que é a máxima autoridade da igreja. Seria do artigo 6 ao 8. Do artigo 9 ao 18, podemos ver a vida cristã pessoal, tanto a justificação como a santificação. O seguinte passo seria do artigo 19 ao 36, que seria a vida cristã na comunidade da igreja. E aqui se divide em três aspectos: a igreja e o seu ministério, os sacramentos e, finalmente, os problemas de disciplina na igreja. O seguinte ponto que temos que ver, e definitivo, seria a relação entre a igreja e o Estado. É importante entender que esta divisão nos permite entender exatamente os diferentes aspectos da vida cristã e como estes nos ajudam a que tenhamos um maior entendimento da própria fé, tanto na igreja como na vida pessoal. Mas também é interessante que estes artigos tratam da relação entre o Estado e a igreja. E a diferença de outros reformadores, eles acreditam que sim que existe uma função importante que a igreja desenvolve no próprio Estado. Não em vão declaram que o rei, o presidente, o governo civil tem um papel de proteção e defesa da própria fé cristã. Isto é bem diferente ao momento laicistas que têm surgido, inclusive nas próprias igrejas cristãs, a partir do iluminismo francês do século XVIII, onde falam que a religião é uma questão privada e que a religião causa guerras. E o interessante é que muitos cristãos terminam acreditando isso, quando realmente o que causa guerra não é a religião, é o pecado do ser humano. Se observarmos através da história, veremos que muitas guerras não foram causadas por a religião, foram causadas por sexo, por amor, por traição, por poder e por dinheiro. Realmente o pecado é esse que causa conflito e que causa guerras, não a religião. Evidentemente, sempre encontraremos homens maus que utilizarão a religião ou qualquer outra coisa para seus próprios benefícios. Agora, mientras continuo conversando, me van a permitir que abra os 39 artigos da religião. E se vocês querem abrir comigo, se vocês entram no site igrejaanglicana.com.br, e quando uma vez que essa página se abra, você pode ir a recursos. E uma vez que se abre recursos, você vai ver na segunda linha, na mão direita, 39 artigos da religião cristã. Se você clicar aí, se abrirão imediatamente os 39 artigos da religião. Isto nos permitirá que você possa seguir os diferentes artigos da religião enquanto eu comento eles. É importante perceber o seguinte: os 39 artigos da religião não somente foram aprovados pelas convocações, que seriam naquele tempo que chamaríamos de sínodos, tanto da igreja, tanto da província de York como da província de Canterbury, ou seja, pela igreja de Inglaterra, como também foram afirmados pela própria reina e pelo próprio parlamento inglês. Portanto, vemos que toda a nação, os diferentes aspectos do governo da nação, afirma os 39 artigos como a fé que deve ser aceitada e afirmada pelos próprios artigos. Como eu comentava, a primeira secção seriam o artigo de 1 ao 5.
Nesses artigos encontramos aspectos fundamentais à fé cristã. Neles, o primeiro artigo é da fé na Santíssima Trindade. O artigo 2, do Verbo, o Filho de Deus que se fez verdadeiro homem. Portanto, fala de como Jesus foi encarnado, Deus conosco, e Deus habitou entre nós. O artigo 3, da descida de Cristo ao lugar dos mortos. O 4, fala da ressurreição de Cristo. E o 5 fala do Espírito Santo. Portanto, os primeiros 5 artigos falam da Trindade. E este ponto é extremamente essencial e importante para a fé cristã. E todos os cristãos concordam com esses pontos. Certamente podemos falar, mas há igrejas como a Católica Romana ou a Ortodoxa, outras igrejas que afirmam esses artigos, mas têm heresias ou ensinos errados nela. Certamente isso é certo. Mas nesses pontos todos os cristãos concordam. Agora bem, nós encontramos grupos como os Testemunhos de Jeová, os Mormons, também chamado a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou a Cienciologia, os unitários, que não acreditam na Trindade. Portanto, estes pontos clarificam a fé cristã, separando-nos dessas seitas pseudo-cristãs que surgem em meio a nós e que estão promovendo um evangelho e uma fé cristã que é contrária à essência do cristianismo. Portanto, vemos como estes 5 primeiros pontos são essenciais para entender a Trindade, entender a pessoa de Jesus Cristo e também entender com mais claridade a pessoa do Espírito Santo. Um ponto interessante é ver como comentei anteriormente, como em algum momento havia um grupo de bispos na Igreja da Inglaterra que preferiam unir-se à Igreja Ortodoxa. Agora bem, se nós lemos o artigo 5 do Espírito Santo, vemos que esta posição é modificada neste momento. Como afirma este artigo, fala, o Espírito Santo procedente do Pai e do Filho é da mesma substância, majestade e glória que o Pai e o Filho, verdadeiro e eterno Deus. Este ponto claramente mostra que procede do Pai e do Filho, contrário àquilo que a Igreja Ortodoxa afirma, aqueles que decidem afirmar procedentes do Pai. Certamente, hoje em dia, encontramos movimentos dentro de algumas igrejas anglicanas que, com o desejo de ter uma relação ecumênica mais fluente com os ortodoxos, eles intentam ignorar este artigo da religião. Mas, contudo, o artigo 5 do Espírito Santo claramente nos indica que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A segunda secção dos artigos seria a regra de fé. E na regra de fé é interessante que vemos o seguinte, o artigo número 6, de 6 a 8, fala das Sagradas Escrituras, onde claramente nos ensina que as Sagradas Escrituras contêm todas as coisas necessárias para a salvação. E que não se deve pedir a ninguém acreditar nada como necessário à salvação que não se pueda mostrar claramente nas próprias Escrituras. Definem que livros são canônicos e quais livros não são canônicos, ainda que Jerônimo conversa e menciona eles. Fala do Antigo Testamento e também fala dos credos. Os credos são declarações bem básicas, bem essenciais da fé que nós encontramos nas Escrituras. A regra da fé contém os credos não porque os credos sejam iguais às Escrituras, mas porque as Escrituras confirmam que aquilo que os diferentes credos declaram são realmente a palavra de Deus, de uma forma resumida e sintetizada, para que cada domingo, nos cultos principais, possamos declarar a viva voz. De uma forma que no Novo Testamento lemos Jesus é o Senhor, aqui entendemos que o credo apostólico e o credo niceno faz a mesma coisa. O credo apostólico e o credo niceno não é um credo católico romano, é um credo cristão. Todas as igrejas cristãs, inclusive aquelas que não são parte da Igreja Católica Romana, como a Igreja Ortodoxa,
a Igreja Copta, a Igreja Apostólica Armênia, a Igreja de Mar Tomás. Então, estas igrejas continuam declarando e afirmando os credos. Portanto, vemos que esos puntos dos 6 ao 8, estos 3 puntos da regra de fé, definem claramente a autoridade e supremacia das escrituras sobre as costumes e práticas e tradições. Desta forma, começam a mostrar os elementos básicos, a Trindade e a regra de fé, para mais adiante agora resolver, sim, as questões da vida cristã pessoal. A vida cristã pessoal entra os seguintes artigos, do artigo 9 ao 18. Agora bem, estes artigos do 9 ao 18 podem ser divididos em dois aspectos: a justificação e a santificação. Na justificação, ela começa refletindo sobre o pecado original e declara que os peregrinos defendem doutrinas erradas. Portanto, mostram claramente o fato de que nós somos pecadores de natureza pecadora. Em outras palavras, nascemos com uma natureza pecadora. Imediatamente fala do livre-arbítrio para mostrar que o homem não tem livre-arbítrio. Se somos pecadores e nossa natureza está corrompida, realmente não temos em nós vontade para buscar a Deus. Agora, muitos cristãos confundem livre-arbítrio com livre escolha. Toda manhã, quando eu levanto, eu posso escolher uma camisa ou outra camisa. Eu escolho o que quero comer de café de manhã, eu escolho onde quero ir, eu escolho o trabalho que eu faço. Quando falamos de livre-arbítrio, não estamos falando desse aspecto, de escolha. Se quero colocar uma camisa azul, uma camisa vermelha, ou se não quero colocar uma camisa, que prefiro usar um casaco. Não estamos falando desse aspecto, de escolher. O que estamos falando é sobre a incapacidade do pecador, da pessoa não redimida e não regenerada, de buscar a Deus. A incapacidade do ser humano de fazer obras e agradar a Deus. Portanto, é importante que quando falemos de livre-arbítrio, entendamos de que estamos falando. Depois do livre-arbítrio, imediatamente encontramos a da justificação do homem. Somos somente justificados pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela fé. Essa doutrina é uma doutrina claramente reformada. Depois, fala das boas obras e como estas boas obras só faz sentido uma vez que somos salvos. E elas não são para ganhar a nossa salvação, sino são os frutos da fé. As boas obras são o fruto do fato de que somos cristãos. Em outras palavras, um laranjo só pode dar laranjas. Um cristão só pode dar frutos do Espírito, frutos de fé. Também no artigo 13 fala das obras antes da justificação. E neste artigo mostra como antes da justificação realmente os cristãos não somos capazes de fazer nenhuma obra que agrade a Deus. Porque inclusive aquilo que nós fazemos que parece agradável aos olhos dos homens, nós fazemos por motivos egoístas. Já seja para ganhar vanagloria ou porque acreditamos que o homem pode fazer coisas em Deus. Não surge de dependência em Deus para a glória de Deus. Portanto, inclusive aquelas boas obras que muitas pessoas acreditam que nós cristãos fazem, elas não são agradáveis a Deus porque os motivos não são motivos agradáveis a Deus. O artigo 14 finalmente fala das obras de superrogação. Em outras palavras, daquelas obras de piedade que tentam ganhar o favor de Deus. Desta forma, claramente mostra que a nossa salvação é somente pela graça de Jesus Cristo. A graça de Deus que nos chega por Jesus Cristo através da fé. Não há nada que nós podamos fazer para ganhar a salvação. A salvação é simplesmente um dom de Deus. Nós, como fala o artigo, somos servos inúteis que não podemos agradar nunca a Deus. Isto pode ser palavras muito fortes em um momento em que muitas pessoas acreditam que o homem pode alcançar tantas coisas, que o homem é bom.
As escrituras nos mostram como o homem é pecador e realmente, quando analisamos nossas próprias vidas, vemos que tantos conflitos nas nossas famílias, na nossa cidade, na nossa nação, tantas violências é fruto do pecado. Tanto dolor, tantas lágrimas. O pecado, inclusive, tem uma causa que nos... tem um fruto que nos causa dolor no coração, que muitas vezes faz que reagimos de tal forma ou de outra forma. A dificuldade que temos de perdoar o irmão, a dificuldade de amar as pessoas, mostram hasta que ponto, inclusive depois de ser regenerados, precisamos um processo de santificação. E aqui é onde começamos no artigo de 15 ao 18. E para começar sobre a santificação, o primeiro ponto que ele faz é o seguinte: Cristo é o único sem pecado. Não existe nenhuma outra pessoa no mundo, na história da humanidade, no qual podamos afirmar que são sem pecado. Somente Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro perfeito que se entregue pelos pecados nossos. O artigo 16 fala do pecado depois do batismo. O batismo nos limpa do pecado. Mas o que acontece quando nós pecamos depois do batismo? Então, nos chama ao arrependimento, nos chama à graça, nos chama a uma vida de santificação. E é interessante que nesse processo de santificação, eles incluem a predestinação e a eleição que temos como povo de Deus. Por quê? Porque ele entende que nós, ainda sendo eleitos para ser parte do povo de Deus, ainda de ser predestinados antes de nascer para ser o povo eleito, nós podemos continuar pecando. Mas a nossa eleição, a nossa predestinação, não está baseada nas nossas obras. Está baseada na obra de Deus em nossas vidas. Portanto, é extremamente importante que entendamos que a salvação eterna unicamente vem pelo nome de Cristo, como o artigo 18 fala. Portanto, vemos que os diferentes artigos que encontramos aqui são artigos que intentam ser pastorais, que intentam ser de edificação, que intentam ajudar a que nós entendamos que a nossa vida cristã é uma vida que nós somos salvos por Cristo e que temos que dar boas obras para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma, entramos na quarta secção, que seria a vida cristã na comunidade da igreja. Outra forma de falar seria a vida como família de Deus. Aqui está dividido em 3 secções e são realmente interessantes. A primeira secção seria a igreja e o ministério. O primeiro artigo é o artigo 19, onde declara que é a igreja. Existem muitas pessoas hoje em dia que tentam falar que na igreja de Inglaterra, na igreja anglicana, a igreja local é a diócese. Quando realmente o artigo 19 nos mostra o contrário. Fala que a igreja visível de Cristo, o que muitas pessoas conhecem como igreja local, é uma congregação de fiéis na qual é pregada a pura palavra de Deus e são devidamente administrados sacramentos conforme a instituição de Cristo em todas as coisas que necessariamente se requerem neles. Desta forma, ele começa definindo o que é a igreja local, a paróquia, a congregação local, a igreja local. De tal forma que enfatiza a importância da congregação de fiéis. Por quê? Porque nela é onde as pessoas são discipuladas, as pessoas vivem suas vidas pessoais, onde as famílias crescem, são batizadas, recebem o batismo, recebem a Santa Ceia, onde se casam, onde moram, onde são edificadas, são catequizadas, são instruídas na fé cristã, onde vivem sua vida cristã. A segunda parte deste artigo 19 fala das igrejas particulares, também conhecidas como igrejas nacionais no anglicanismo. E fala o seguinte: assim como a igreja de Jerusalém, de Alexandria e de Antioquia, que eram antigos patriarcados, antigos centros de teologia, igrejas bem importantes na vida da igreja, erraram, assim também a igreja de Roma errou. Não só quanto às suas práticas, ritos e cerimônias, mas também na matéria de fé.
De tal forma que mostra que a Igreja de Roma realmente tem errado nas práticas, nos ritos e nas cerimônias, mas também em questões de fé, a Igreja de Roma errou. O seguinte passo nos mostra, e este passo nos mostra que as igrejas particulares podem errar. Por isso é sempre bom someter a nossa vida e as nossas congregações sobre a autoridade das Sagradas Escrituras. No artigo 20, começamos a analisar o ponto da autoridade da igreja. Em que aspectos a igreja tem autoridade? E aqui eles falam de que a igreja realmente tem poder de decretar ritos e cerimônias e definir as controvérsias da fé. Por exemplo, imaginem se houvessem dois grupos, no qual um grupo falasse que todo mundo tem que chegar com uma Bíblia de cor preto, como esta Bíblia, certo? E outras pessoas falaram que não, que realmente deveria chegar todo mundo com uma Bíblia de cor marrom, certo? Como esta aqui. Bem, a igreja tem autoridade de, nessa controvérsia de fé, definir qual é a posição. Agora bem, a hora de decidir, não é lícito a igreja ordenar coisa alguma contrária à palavra de Deus escrita. Por tal forma, aunque eles tomem uma decisão, esta decisão não pode ser contrária à própria palavra de Deus. E aqui uma questão muito interessante, nem expor um lugar da escritura de modo que repugne a outro. Portanto, não podemos tomar um versículo e analisar esse versículo sem ter em conta o resto das escrituras. Porque se nós fazemos isso, nós estamos realmente fazendo uma interpretação das escrituras errônea. Precisamos que os diferentes textos tenham um ao outro, ajudem a entender-se, a interpretar e a conhecer o que realmente é a perfeita vontade de Deus. Para isso, é essencial que nós possamos entender e conhecer e ler e meditar as escrituras cada dia. Finalmente, uma das questões muito importantes é que a igreja é testemunha e guarda das Sagradas Escrituras. Em outras palavras, é função da igreja testemunhar as verdades através de sua vida, que encontramos nas Escrituras, e também guardar as Escrituras em contra dos erros, a perseguição e a destruição. Temos que entender que a Igreja Católica Romana por muitos anos proibiu que as Sagradas Escrituras pudessem ser lidas pelos leigos e também queimou e eliminou as Sagradas Escrituras. A Igreja não pode decretar nada contra as próprias Escrituras nem obrigar a ninguém a acreditar como necessário da salvação. O segundo ponto, ponto 21, encontramos o seguinte, das autoridades dos concílios generais. Sem dúvida, a igreja é governada através de concílios generais ou de sínodos ou convocações. Mas o artigo deixa com muita claridade, que estes concílios têm errado no passado e podem continuar a errar. Portanto, não se pode obrigar novamente nada de autoridade de ordenar nenhuma coisa que seja claramente contrária às Escrituras. Ou inclusive, aqui coloca de uma forma muito mais interessante. Não podemos pedir a ninguém acreditar a menos que seja claramente ensinada na Sagrada Escritura. Tudo o que tem que ser acreditado, tudo o que tem que ser ordenado pelos concílios, tem que estar claramente ensinado nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. Eu acho que se isto fosse realmente vivido e praticado na igreja hoje, muitos ensinos errados que estão entrando na igreja não seriam nunca mais entrados nem permitidos. Entre eles, a ordenação da mulher ao presbiterado ou a ordenação da mulher ao episcopado. Entre outras práticas e outras questões que estão sendo aceitas que não são claramente ensinadas nas Sagradas Escrituras. No artigo 22 do Purgatório, encontramos uma reafirmação ao feito de que os concílios têm errado. E é uma mostra clara do erro na doutrina romana, relativa ao purgatório, indulgências, veneração e adoração, tanto de imagens como de relíquias, e também invocação dos santos. Agora, uma questão que eu me pergunto é: que fazem igrejas que se chamam anglicanas, igrejas que inclusive formam parte da comunidade anglicana,
venerando y adorando imágenes, o permitiendo que estas imágenes estén en la iglesia. Porque eles poderão falar, no, es que estas imágenes son simplemente decorativas. Sí, mas aquí claramente muestran que estas imágenes van a ser veneradas y adoradas. No estoy hablando de decoración, no estoy hablando de vitrais, no estoy hablando de arte sacro, arte cristão, que es permitido en las iglesias. Mas estoy hablando realmente de imágenes de estatuas que claramente son contrarias a las propias escrituras. No artículo 23, fala da administração da igreja. E aqui é muito interessante, porque aqui fala da importância de pregar publicamente as escrituras, de administrar os sacramentos da congregação. E aqui fala o seguinte: a ninguém é lícito tomar sobre si o cargo de pregar publicamente ou administrar os sacramentos da congregação antes que seja legalmente chamado e enviado a executá-lo. Agora imagine uma questão aqui. Se você tem seguido o meu blog, caféconobispo.blogspot.com.br, você vai encontrar que muitas vezes denuncio publicamente uma série de pessoas que se levantam e falam: eu sou bispo. Às vezes aparecem como bispo eleitos. E a questão é: quem erigiu eles bispos? Porque são igrejas sem congregações, são igrejas sem povo, são igrejas sem pessoas. Portanto, eles conseguem 3 pessoas, 3 outros bispos que consagram. O problema é que isso é ilícito conforme os 39 artigos da religião. Portanto, se eles falam: eu sou bispo ou sagrado por 3 bispos, portanto tenho uma sucessão apostólica correta e estas coisas, pode ser. Inclusive, pode ser que seja certo tudo isso. Mas é ilícito, porque eles não foram legalmente chamados por ninguém, nem enviados a executar a pregação publicamente ou ministrar os sacramentos. Eu fui eleito por um concílio, por um conselho de bispos, formado por vários bispos, onde qual todos os bispos concordaram na minha sagração. Isto não se pode falar de muitas pessoas. Muitas pessoas nunca foram eleitas por ninguém. Eles criam sua própria igreja e depois buscam pessoas de outras igrejas para consagrar eles diácono, presbítero, bispos. Isso é ilícito. Também é ilícito entrar na igreja para ser ordenado para depois rapidamente sair. É também ilícito pressionar, revelar-se ou manipular a pessoas com o desejo de ser ordenado hasta que a autoridade em sua posição, conforme os cânones, decida que vão ser ordenados por você. E aqui claramente se vê na segunda parte deste artigo: e devemos julgar por legalmente chamados e enviados aqueles que tiverem sido escolhidos e chamados para esta obra pelos homens revestidos publicamente de autoridade, dada a eles na congregação para chamar e enviar ministro à vinha do Senhor. Portanto, este artigo mostra claramente como deve ser o processo de ordenação dos ministros. Se este artigo fosse escutado e praticado, muitas destas igrejas que encontramos virtuais, que só existem na cabeça de certas pessoas, não existiriam porque seriam declaradas publicamente ilícitas. Mas como a lei brasileira permite abrir com mais facilidade uma igreja que abrir uma empresa, evidentemente encontramos igrejas que existem só na internet ou no site, ou na cabeça de uma pessoa. Finalmente, o artigo 24 fala sobre a língua vernácula do culto. É interessante que este artigo, muitas pessoas falam: este artigo forma parte do passado. Isto não tem nenhuma importância atual. Este artigo foi escrito porque naquele momento a missa católica romana era em latim. E desde o Concílio Vaticano II, a missa católica romana já é em língua vernácula. Isso é certo. Agora bem, 2 pontos são essenciais a considerar sobre este ponto. O primeiro é: está abortando o culto em latim. Eu não sou contrário, eu não acho que este culto particular fala de fazer algum culto em latim para apreciar a história da igreja, como um aspecto de aprofundizar, como usar música sacra e outros aspectos que podem enriquecer, sobretudo, aquelas pessoas mais eruditas que conhecem o latim, que gostam do latim, que são pessoas que pesquisam e estudam. Este culto em latim poderia ser, inclusive,
edificantes para eles, feito em algum momento para conhecer melhor. Mas o culto regular em latim não pode edificar aquelas pessoas que não entendem. O segundo passo é o seguinte: quantas igrejas pentecostais e neopentecostais encontramos o pregador falando a metade do sermão em português e outra metade do sermão em línguas, sendo assim que ninguém é edificado porque ninguém consegue entender o que está acontecendo? Quantas igrejas lá te cantos que ninguém dá para entender o que estão falando, griterias, saltos e tantas outras coisas que são emoções de pessoas que não estão submetendo sua carne ao espírito? Eu acho que este artigo, ainda que claramente não está falando sobre isso, indiretamente responde ao fato de que o falar em línguas não é para edificação, portanto devemos evitar este aspecto no culto cristão. Na segunda subsecção, falam sobre os sacramentos. E aqui falam, primeiro que todo, dos dois sacramentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, o batismo e a ceia do Senhor, e também de outros sacramentos ou atos sacramentais, mas que não são sacramentos do Senhor. Portanto, não devem ser contados como sacramentos do Evangelho, nem devem ser obrigados, já que nem todos os membros da igreja vão participar. Isso são a confirmação, a penitência, as sagradas ordens, o matrimônio e a extrema unção. É importante entender que isso não devem ser entendidos como a Igreja Católica Romana entende os mesmos, mas eles são praticados de uma forma muito mais saudável. De fato, por exemplo, a prática de confessar nossos pecados na Igreja Anglicana acontece no culto publicamente. Desta forma, cada domingo temos uma oportunidade de colocar as coisas bem e buscar o perdão de Deus pelos pecados que temos cometido durante a semana. Esses sacramentos, a ceia do Senhor e o batismo, foram instituídos por Jesus Cristo. E isso é essencial. O segundo ponto, e este é um ponto muito controvertido entre muitas pessoas, é o artigo número 26, que fala da indignidade dos ministros, a qual não impede o efeito dos sacramentos. Este artigo tenta demonstrar que, aunque o ministro esteja em pecado, quando celebra os sacramentos, isso não quita a validade dos sacramentos. Os sacramentos estão validados pela obra do Espírito Santo. Evidentemente, quando nós pensamos um pecado do ministro, é um pecado grave. Mas os reformadores entendiam que nós éramos pecadores. Portanto, cometíamos pecados. Ao mesmo tempo, muitas vezes nós não conhecemos o que realmente acontece na vida do ministro ou o que acontece no coração do ministro. Portanto, encontramos um ministro que, num momento determinado, surgem muitos escândalos relacionados com essa pessoa. O que aqui está falando é que, ainda que um ministro pecou, isso não invalida a graça dos dons de Deus. Nos diminui o poder da graça, porque realmente essa fé, essa graça, nós recebemos pela fé. João Calvino muito claramente nos mostrou que os efeitos da Santa Comunhão, ou da ceia do Senhor, e do batismo se nos concebe através da fé. É a nossa fé que faz que recebamos essa graça, esse dom. Isso não evita que a igreja deva disciplinar aqueles ministros que actuam incorretamente. Por isso, a segunda parte do artigo 26 fala claramente que no obstante, a disciplina da igreja pertenece que se inquira acerca dos ministros maus e que sejam estes acusados por quem tenha conhecimento de seus crimes, sendo enfim reconhecidos culpados, sejam dispostos mediante justa sentença. Um ministro que atue incorretamente pode ser disciplinado e inclusive deixar de ser um ministro da palavra de Deus. O artigo 27 fala do batismo e o artigo 28 fala da ceia do Senhor. E eu recomendo grandemente que vocês leiam muito esses dois artigos. Tanto o artigo 28 como o artigo 27, que fala do batismo e da ceia do Senhor. O artigo 29 fala dos impíos que não comem
que não comem o corpo de Cristo na ceia do Senhor. Portanto, aqui as Escrituras mostram um erro que pode acontecer e chama aos impíos e aos destituídos da fé a que atuem de uma forma correta. Eu recomendo fortemente ler também este artigo para que vocês possam entender com mais profundeza. Artigo 30, em resposta ao artigo 29, fala das ambas espécies, a Santa Comunhão, e os leigos devem participar tanto do vinho como do pão, do corpo e da sangue de Cristo. Na Igreja Católica Romana ainda não se toma o pão e o vinho. É importante celebrar as duas espécies. O artigo 31, que é o último artigo dessa subsecção sobre os sacramentos, fala de que o perfeito sacrifício, obração de Cristo consumada na cruz. Jesus Cristo morreu uma vez e por todas na cruz. Não existem sacrifícios cada domingo. Os anglicanos não acreditamos no sacrifício, no culto, na Santa Comunhão, como tampouco acreditamos nos sacrifícios na missa. Portanto, não é correto falar de missa anglicana ou de missas como algumas igrejas aqui no Brasil têm a costume ou têm começado a falar de missa anglicana ou de missa. Na igreja anglicana, na igreja da Inglaterra, não existe a missa. Nós somos uma igreja protestante e reformada. Portanto, se uma igreja anglicana usa a palavra missa, eu recomendo a vocês que sejam conscientes que essa igreja possivelmente tenha traicionado, tenha dado as costas aos 39 artigos da religião, sendo assim que, portanto, não podem ser considerados por mais tempo como anglicanos. A última subsecção sobre a vida como família de Deus fala sobre os problemas de disciplina na igreja. E aqui ele fala sobre o casamento dos ministros, como devemos evitar as pessoas excomulgadas. É interessante como o cristão gosta de fofoca. E é interessante como a fofoca sempre é colocada juntamente com outros graves problemas. Portanto, se uma pessoa é excomulgada, é expulsa da igreja, devemos evitar essa pessoa. Esse costume de continuar fofocando e conversando, isso não ajuda a edificar uma igreja. Muitas vezes as igrejas continuam com muitos problemas, são paralisadas de cumprir a missão de Deus, de continuar trabalhando a favor do reino de Deus, pela costume de fofocar em contra da liderança, fofocar aquilo que nós acreditamos. Este artigo, o artigo 33, corretamente fala de evitar as pessoas que têm sido excomulgadas. Eu sei que é uma palavra difícil, uma palavra forte, mas se você realmente acredita que o ministro, que esse é o seu pastor, ele não é um homem de Deus, que ele não atua corretamente, meu conselho é que saia dessa igreja e busque outra igreja, não que fique fofocando e criticando esse pastor. Porque se você tem que fazer alguma coisa, se você tem algo contra o irmão, o melhor é ir e falar com esse irmão. Como claramente mostra as Escrituras, quando nós temos alguma coisa contra o irmão, não é o irmão que tem que buscar-nos, porque o irmão talvez nem seja consciente que nós temos algo contra eles. Somos nós que temos algo contra o irmão que temos que ir a buscar o irmão. Portanto, se nós temos algo contra o ministro, vayamos e conversemos com o ministro. Mas se nós acreditamos que esse ministro atuou incorretamente, se nós acreditamos que esse ministro não é um homem de Deus, melhor é sair da igreja que causar fofoca, conflitos, que vai causar mais dor e mais dano às pessoas. O artigo 34 fala das tradições da igreja, no qual fala do que aquelas no qual fala das tradições da igreja que elas não precisam ser iguais em todo lugar. As tradições da igreja são usadas para que o corpo, como família de Deus, podamos viver juntos. Portanto, as cerimônias e as tradições podem ser diferentes. Não estamos falando de tradições contrárias às Escrituras. Estamos falando de aquelas costumes e práticas que são conforme às Escrituras. Também fala de que a igreja particular ou nacional tem autoridade para ordenar, mudar e abolir as cerimônias ou ritos. Portanto, podemos ver claramente esse aspecto. O artigo 35 fala das homilias. As homilias que ainda não existem em português, que estamos trabalhando para que existam em português. Este documento, os dois livros das homilias, expandem com uma grande beleza as doutrinas da reforma. Esperamos ter logo
as homilias em português, para que deste modo podamos ser mais edificados naquelas doutrinas da Igreja Anglicana, da Igreja de Inglaterra. O artigo 36 fala sobre a disciplina no sentido da sagração de bispos e ministros, como é corretamente e como é o processo para que sejam sagrados os bispos e os ministros da Palavra de Deus. Com esse artigo 36 termina a quarta secção dos artigos da religião e começa finalmente a quinta secção, do artigo 37 ao artigo 39. E aqui vamos a poder ver a relação entre a Igreja e o Estado. O artigo 37 fala do poder dos magistrados e é muito interessante que começa assim. O chefe do Estado tem a autoridade suprema no seu país. Contudo, não tem recebido autoridade para ministrar a palavra de Deus e os sacramentos. Este artigo reconhece que o presidente da República ele tem autoridade sobre o país, mas contudo não pode ministrar a palavra de Deus e os sacramentos. Portanto, essa costume de que um deputado, um vereador, use o púlpito da igreja para falar é totalmente contrário aos 39 artigos da religião. Um vereador, um deputado, pode participar do culto na igreja, mas nunca pode ministrar a palavra de Deus ou os sacramentos. Reconhecemos apenas que como sua prerrogativa, na qual tem sido dada por Deus, ou seja, que são aqueles aspectos que uma autoridade pode fazer, conforme a palavra de Deus. E os artigos falam algo bem interessante. O primeiro é que devem de ser governantes piedosos. Devem ser governantes temosos a Deus. Portanto, devem ser cristãos. O segundo, devem governar justamente sobre todos os estados e pessoas sobre sua responsabilidade. Devem ser governantes justos. Não podem cometer injustiças. Não podem cometer coisas contrárias à lei de Deus. E, finalmente, têm autoridade para restringir toda a maldade, manter a ordem e julgar os malfeitores e criminosos. Continua falando que o bispo de Roma, o Papa, não tem autoridade nesta república. Portanto, como anglicanos, nós não reconhecemos nenhuma autoridade do bispo de Roma sobre o Brasil. Continua falando que os cristãos podem ser punidos pela lei da república com morte por crimes abomináveis e graves. Interessante que os artigos da religião defendem a pena de morte. São a favor da pena de morte quando são crimes abomináveis e graves. Contudo, é a lei da república quem define se é a favor ou não da pena de morte. Os artigos permitem que os cristãos possam submeter-se, possam ser mortos pelo Estado se têm cometido crimes abomináveis e graves. Finalmente, falam o seguinte: é lícito que os homens cristãos levem armas e sirvam nas guerras sob o comando do governador civil. Portanto, é interessante que o Estado brasileiro impide que nós tenhamos armas em casa, ou que levemos armas, mas o artigo não é contrário a que os cristãos levem armas. Como tampouco é contrário que servamos em guerras ou que participemos do exército. O artigo 38 fala dos bens comuns, portanto defende que existe o direito do cristão a ter bens se trabalham honrosamente, se trabalham de forma justa, devem e podem ter bens próprios, mas ao mesmo tempo devem dar muito e ajudar os pobres. A linguagem que usam é devem dar liberalmente esmola aos pobres. Mas em outras palavras que está falando é que devemos ajudar aqueles que mais sofrem, aqueles que têm menos poder aquisitivo. E devemos ajudar conforme o poder, a capacidade que tenhamos de ajudar aqueles que mais sofrem na sociedade. Portanto, o artigo fala, sim, podemos ter bens comuns, mas não esqueçamos que como cristãos temos um dever para ajudar aqueles que sofrem, aqueles que são pobres. Finalmente, o artigo 39 fala do juramento de um cristão, no que fala que os cristãos podemos, assim como confessamos que o juramento vão e temerário é proibido, não podemos jurar em vão, aos cristãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, como vemos claramente em Mateus e Tiago,
Assim também julgamos que a religião cristã de nenhum modo proíbe que uma pessoa jure quando o magistério exige em causa de fé e caridade. Portanto, podemos fazer sempre quando não seja um juramento vão, temerário. E isto se deve fazer sempre conforme a doutrina do profeta em justiça, juízo e verdade. Desta forma, encontramos que estes são os 39 artigos da religião que temos aprendido hoje. O interessante dos 39 artigos da religião é que, ainda sendo uma confissão de fé cristã, muitas igrejas anglicanas hoje em dia já não praticam ou já não usam muito esta própria confissão de fé. Mas é uma confissão que é muito rica, muito positiva, porque trata as questões mais fundamentais e mais importantes, e aquelas que são secundárias, aquelas que não são tão importantes ou essenciais, deixam com mais liberdade. Como anglicanos, encontramos nos 39 artigos da religião algo que nos faz muito felizes, porque expressa essa fé comum como igreja, como família de Deus que temos. Espero que esta palestra seja de edificação para a sua vida. E se tem qualquer dúvida, por favor, contate comigo e será um prazer poder responder. Deus te abençoe, agora e sempre. Amém.